Os ajudantes estão ficando folgados. Falar com óleo para chamar a atenção desse povo. Então, gente, eu sei que você é irmão deles, não quer dizer nada, eu sou filha. Então, que Deus... Todo mundo parente. Que Deus abençoe a todos nós, né? Felizes somos nós, temos um espírito de luz para nos auxiliar. Então, que a luz do Cristo esteja sobre nós. Mas deve ser, ué. Então, vamos, né, voltar o nosso pensamento a Deus, né? Para a gente agradecer, até mesmo pelos tropeços que a gente está levando, porque nos ajuda a seguir, né? Dar um passo maior e nos auxilia na caminhada, né? Para que a gente possa estar vencendo as dificuldades que a gente encontra. Então, que Deus esteja conosco, Jesus também, gratidão por tudo e que possamos continuar envolvidos na luz do nosso Mestre Jesus, do nosso Pai Maior, dos benfeitores espirituais desta casa e de cada um de nós que cuida da gente com o maior carinho todos os dias. Então, a página do livro que eu vou ler hoje é de Jesus para os que sofrem e chama assim, Um Copo d'Água. Do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro. Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 34 e 35. Conta-se que Abraham Lincoln, o grande libertador, foi visitado um dia por uma pobre velhinha cristã. O presidente recebeu-a na Casa Branca. A velhinha apertou a mão de Lincoln e disse-lhe: Amigo Abraão, não estás sozinho. Estamos todos orando por ti. Não podes fraquejar, pois o coração de todo o povo está contigo. O Senhor mesmo foi quem te colocou neste lugar. O povo te ama como nunca antes um homem foi amado. Deus está contigo e o povo te acompanha. E aquele gigante espiritual que, por ser tão generoso e tão sincero, não poderia ser compreendido por todos, com uma nova luz nos olhos, cansados, respondeu: Senhora, com essas palavras, deste um copo d'água a um homem sedento. Muito grato, muito grato. Que bondade revelaste nessas palavras. A delicadeza conforta. A palavra boa, amiga, perfumada de simpatia, é um tônico para o espírito que luta e sofre. A ternura é sempre medicamento para a alma ferida, para o coração angustiado. A pobre velhinha americana sentiu isso. Contemplou o grande amigo do povo e percebeu a dor escondida em seu imenso coração. E deu-lhe um copo d'água da palavra humilde e boa. Todos nós sofremos neste vale de sombras da morte. Se a dor nos atinge, não nos esqueçamos de que, antes de alcançar-nos, já se abeirara ou dominara o coração de nosso amigo ou de um nosso velho parente ou vizinho. O sofrimento atinge nossos próximos. Duramente esmaga aquela pobre família de favelados que conhecemos tão bem. O pai de família, derrotado pela doença crônica e pelo desemprego. A pobre mãe estressada por excesso de serviço, que lhe rende magros cruzeiros. Os filhos sem saúde, sem calçados, sem escola, míseras sombras que sofrem na cabana onde tudo falta. Quando chorarmos, quando a dor mais áspera atingir nosso coração ou nosso caminho, procuremos numa sublime experiência cristã outro alguém que é sempre nosso irmão para ajudá-lo a levar sua carga. É bem isso que Paulo, o generoso apóstolo, aconselha seus irmãos gálatas. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Distribuamos com os outros gestos fraternos, expressões de sincera bondade, testemunhos de compreensão, palavras de delicadeza. Pelo menos uma palavra amiga ao coração daquele que luta ou chora nos caminhos de prova da vida. Lin Tang, o grande humanista e filósofo chinês, recolheu com sua esposa e sua filha
uma série de velhos e novos provérbios de sua pátria em uma de suas últimas obras, A Importância de Compreender. Um deles é este: palavras podem curar um ferimento e também podem cortar como uma faca. A boa velhinha usou das primeiras. Mas não só Lincoln, todos nós temos, de quando em quando, necessidade de um copo d'água. Nossa, gente, se eu falar, vocês não vão acreditar. Eu estou me segurando para não chorar. Porque quem está aqui do lado? Alta de Souza. Agora, olha o que eu vou ler. Nossa querida Alta de Souza, aconselhando-nos fraternalmente, inspira-nos um amor que se transforma em vida e revela-nos qual seja a bênção que dele nos advém. Segue esquecendo a prova que te agita. Eleva o coração por luz bendita. Ama, auxilia e serve quanto possas. Espalha o amor na fé com que te alteias. Amenizando as lágrimas alheias, teremos Cristo suprimindo as nossas. Aqui, quando eu comecei a fazer a mensagem, ela chegou. Aí eu vou dizer para vocês o que ela falou para mim, quando eu estava começando a ler a mensagem. Ela falou para mim assim: filha Sandra, ela costuma vir muito conversar, até mandar mensagem através. Ela falou assim: filha Sandra, quando você foi abençoada por 2 cânceres, é porque Deus precisava que você fosse o copo d'água para aqueles da sua família que ia passar pela mesma prova e todos aqueles que chegam na casa. Então, às vezes, a gente precisa, através da palavra, dar força para aqueles que estão passando pelo problema. E a minha sobrinha, que eu falei, nesse momento que passou pela cirurgia, ela está justamente passando por essa cirurgia, por um câncer na pele, na perna, na panturrilha. E que o médico, o oncologista, falou que se não tivesse ainda alojada no osso, eles tirariam, fariam a limpeza de tudo e fariam um enxerto. Mas que se tivesse no osso já, eles teriam que cortar a perna dela no joelho. Aí a minha irmã mandou mensagem ali e falou que, né, assim, né, que pelo semblante dela, tudo indica que não precisou fazer isso. Então, quer dizer, aí abro nessa página para ler hoje sobre um copo d'água. Começa a ler, veja a Alta de Souza. O que eu quero dizer? Às vezes, gente, a gente fala para quem não consegue, né? Tem gente que fala assim: eu não consigo ver, eu não consigo enxergar, eu não ouço nada. É difícil entender, mas eu falo para vocês. Eu digo sempre aqui na casa: o maior presente que eu recebi de Deus nessa vida foi a casa espírita. E principalmente a convivência com os espíritos de luz. Porque eles têm me ajudado muito na minha caminhada. E têm me ajudado muito a ajudar muita gente. Entendeu? E eu falo sempre assim, que a gente, quem ainda não conseguiu ou não acredita, cada um tem seu tempo, eu sei disso, mas é a maior verdade, gente. A espiritualidade de luz está do nosso lado o tempo todo. Elas caminham do nosso lado o tempo todo, elas estão sempre ali, ó, soprando no nosso ouvido força para a gente continuar seguindo, né? E essa semana para mim assim foi difícil pela minha sobrinha, que eu até falei com ela ontem à noite, pela minha amiga, que também operou, graças a Deus deu tudo certo, Muriaé, que é uma pessoa que eu gosto muito também. Quer dizer, aí você fica assim: meu Deus, que o Senhor possa ajudar essas pessoas. Mas a gente sabe que cada um tem sua prova, a gente não sabe, né, o que é a prova que a pessoa tem para receber, o que vai acontecer, né? Mas eu falo, todos os dias eu sou muito grata a Deus por Ele ter me dado os espíritos de luz que me auxiliam, né? Por ter colocado esses irmãos na minha caminhada, o Ório, o Cristiano, a Joana, o Leônidas, e eu sempre repito, para aquelas pessoas que ainda não conseguiu ver, não conseguiu sentir, que, gente, não deixe de acreditar, porque a gente não anda sozinho em momento nenhum. Na hora que você menos esperar, está ali a mão, o braço estendido para te ajudar, entendeu?
Então, gratidão alta de Souza que está aqui nesse momento. A Deus pela espiritualidade amiga, né? A casa que o Cristo colocou sobre a minha responsabilidade, eu espero que esteja fazendo bem. E volta e meia eu falo com o Silvio. Eu choro muito, gente, sou verdadeira. Falo assim, meu Deus, será que eu estou fazendo a coisa certa, né? Já fiz tanta coisa errada, tomara que eu esteja fazendo a coisa certa, mas assim, eu posso estar cometendo alguns erros nas minhas ações, mas os irmãos que ligam, os irmãos que vêm, as pessoas que já foram muitos se passaram sobre essa casa e que são auxiliadas sempre, né? Igual ontem, do nada, recebi 2 pessoas para auxiliar, vieram de Cantagalo. Eu até achei estranho, que eu falei, eu não marquei, parece que foi a Carminha que marcou, né? Aí eu fui ali fora perguntar, eles falaram assim, não, dona Sandra, a minha mãe precisava de auxílio, eu resolvi vir. Falei, então seja bem-vindo, né? Aí o Ório tinha acabado de dar passe numa senhora, que ele está dando passe de leite. Aí coloquei eles para dentro, conversaram com o Ório, depois o Ório deu passe de leite na mãe dele, deu nele. Quer dizer, então aí ele falou assim, dona Sandra, ganhei um fôlego novo para ajudar a minha mãe, né? E para mim também na minha caminhada. Então, eu acho que isso, né? Eu acho que já é uma ação boa, né, professor Cléber? Que a gente está realizando nessa terra, né? E por tudo que Deus faz por mim em todos os momentos da minha caminhada. Então, é só gratidão, gratidão, gratidão. E nesse momento, né? Que possamos voltar o nosso pensamento a Jesus, que a gente possa ser um copo d'água para aqueles irmãos que chegarem próximo a nós pedindo socorro. Mas eu vou ler uma frase aqui que eu falo sempre para um amigo que não está presente aqui hoje. Palavras podem curar um sofrimento e também podem cortar como uma faca. Eu tenho um amigo que eu gosto muito, mas muito, muito, muito dele. Mas eu falo que todas as vezes que ele abre a boca, a língua dele corta como uma navalha bem afiada. É uma pessoa maravilhosa, mas tem uma hora que ele fala coisas para você assim que você sente na carne, entendeu? Quer dizer, ele tinha que ter ouvido essa mensagem hoje. Então, que a gente possa ser um copo d'água para aqueles irmãos, porque às vezes a gente fala assim, eu me lembro muito do Jerônimo, que é um espírito que eu gosto demais, demais, demais. De uma senhora, uma vez, no final do ano, no Natal, ter falado para ele assim, quando ele botava lá uma árvore para você escolher para doar presente, roupa para as crianças lá de Além Paraíba, ela virou para ele e falou com ele assim, ô Jerônimo, eu queria ter muito dinheiro para me poder ajudar as pessoas a matar a fome. Ele falou assim, mas quem disse que você precisa ter dinheiro para fazer a felicidade de alguém, né? Então, quer dizer, nem tudo na vida é dinheiro, né? Às vezes um abraço, um sorriso, um copo d'água, uma palavra amiga, né? Que às vezes uma palavra amiga, como foi para o Lincoln, é o copo d'água que precisava saciar aquela sede, que estava ali seco na garganta dele, que imagina a luta que ele teve que travar, né? Quem conhece a história dele como presidente dos Estados Unidos, para ajudar aquele povo americano, né? Diante do racismo todo que existia, o preconceito lá. Então, que Jesus, nosso mestre, amigo, modelo, consolador, possa permanecer conosco sempre, que Ele possa estar sempre incluindo não só a mim, mas a todos nós que trabalhamos nesta casa, a todos os trabalhadores, a todos os irmãos que auxiliam, a todas as pessoas que chegam aqui, que vêm tomar seu passo, que vêm buscar um fortalecimento para a sua caminhada, que todos possam sentir sempre a presença do nosso Mestre Jesus. Que a luz misericordiosa dele, curadora, esteja sempre sobre todos nós, nos fortalecendo, nos acordando nos momentos em que estivermos passando por dificuldade, por sofrimento, por dores, que Ele possa nos lavar, nos fortalecer com a sua luz de amor e bondade. Divino Mestre Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos novamente, buscando, Senhor, através dos seus ensinamentos, o fortalecimento para a nossa caminhada, para que possamos sempre buscar o nosso crescimento e o nosso melhoramento espiritual. Aqui não estamos, Senhor, para juntar tesouros não materiais, mas poder transformar o nosso coração, o nosso espírito, num grande tesouro de luz. Que esta tua luz permaneça sobre todos nós, que assim seja. Graças a Deus. E hoje, gente, vamos ter a felicidade de ter o professor Cléber, que se ofereceu para falar umas palavras para a gente. Seja muito bem-vindo, professor. A casa é sua.